que é delírio e ansiedade? No vídeo dessa semana abordaremos estes sintomas. O delírio é uma alteração do nível de consciência, que começa de forma repentina, ou seja, pode permanecer e se modificar por horas ou até mesmo dias, e ser instável. É acompanhado de diminuição da atenção e alteração na organização do pensamento, perda de memória, dificuldade para falar, raciocínio confuso e desorientação. Alguns pacientes podem apresentar comportamentos específicos, como arrancar os lençóis da cama ou tirar suas roupas. O delírio acontece por um desequilíbrio nas substâncias envolvidas na transmissão de informações entre as células do sistema nervoso. Ocorre diminuição da acetilcolina e aumento da dopamina. Ele pode se apresentar de duas formas, hiperativa ou hipoativa. Na forma hiperativa, que é a mais comum, ocorrem agitações, o paciente fica em estado de alerta, inquieto, podendo alucinar e ser agressivo. Já na forma hipoativa, o paciente parece confuso e sedado, tem dificuldade para se mexer, fica com o olhar fixo e às vezes indiferente. É visto na maioria dos pacientes idosos internados em unidades de terapia intensiva. Podem acontecer casos mistos. Neles, em alguns momentos o paciente fica confuso e sedado, em outros, agitado e alucinando. Para o diagnóstico, os profissionais podem utilizar algumas ferramentas. No Brasil, como por exemplo, temos o método de avaliação de confusão, que é um instrumento validado para uso com idosos. Com esse instrumento, os profissionais avaliam o tempo em que a pessoa começou a apresentar o sintoma, se ela tem dificuldade para manter a atenção durante uma conversa, se há organização do pensamento, alteração do nível de consciência, desorientação, dificuldade na memória, alterações na forma como ela percebe o ambiente ou as pessoas em sua volta, agitação ou alterações no sono. Dentre as causas do delírio, destacamos alguns medicamentos, como aqueles que ajudam no controle da ansiedade ou na prevenção de alergias, infecções, desidratação, dificuldade no transporte de oxigênio pelo corpo, desregulação na produção e eliminação de algumas substâncias, como por exemplo o excesso de cálcio no sangue, mudança no ambiente, como a saída de casa para ser internado no hospital ou não conhecer a equipe de enfermagem, dificuldade para fazer xixi e esvaziar a bexiga, cirurgias, dificuldade para dormir, problemas no fígado ou nos rins e problemas da coagulação do sangue. Os sintomas mais comuns em pacientes com delírio são redução do nível de consciência, dificuldade em focar e manter a atenção, confusão, sonolência durante o dia e falta de sono durante a noite e falta de orientação. Quanto ao tratamento, pode ser com uso de medicamento ou não. O tratamento com medicamento tem como objetivo diminuir a ansiedade, as alucinações e a agitação. E quando a causa do delírio é algum medicamento, ele deve ser trocado ou substituído sempre que possível. Quando o paciente apresenta agressividade e alucinações, normalmente os médicos prescrevem o haloperidol. E quando o paciente apresenta agitação e muita ansiedade, também podem usar medicamentos como lorazepam ou midazolam. Vale lembrar que todo e qualquer medicamento utilizado depende da investigação e decisão do médico. Além disso, o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida é identificar as causas do delírio e, quando possível, evitá-las. Em idosos, também é importante diferenciar o delírio de algum tipo de demência. Algumas medidas que não dependem de medicamento e ajudam no controle do delírio são manter a cama em nível mais baixo possível para evitar quedas, remover objetos cortantes, fios elétricos da proximidade da pessoa, tentar manter sempre uma pessoa familiar ou conhecido por perto do paciente, evitar amarrar a pessoa na cama, pois isso piora a agitação, diminui a capacidade de movimento, favorecendo o aparecimento de feridas, ajudar a pessoa a se situar em relação ao local em que ela está, qual o dia da semana, o mês, a hora, como está o tempo, se há sol ou chuva, utilizar frases simples e curtas ao falar com a pessoa, isso ajudará ela em compreender aquilo que se quer comunicar, tentar manter a calma e se adaptar ao ritmo da pessoa durante os cuidados, como o banho, a troca de fralda ou a alimentação, diminuir ruídos e manter a iluminação adequada, recomenda-se luz natural durante o dia e luz mais baixa durante a noite, evitar a administração de medicamentos em horários que possam interromper o sono, evitar ao final do dia o uso de estimulantes como café ou alguns tipos de chá, ou até mesmo alguns medicamentos que podem dificultar no início e continuidade do sono, e garantir o uso de óculos ou de prótese para escutar as pessoas que fazem uso e precisam, de modo a manter a orientação em relação ao ambiente e facilitar a comunicação.
Em relação à ansiedade, ela é um sentimento vago e incômodo, de desconforto e temor. Pode ser acompanhada de medo, apreensão e preocupação. Nas pessoas em cuidados paliativos, esses sentimentos podem estar relacionados às incertezas da doença, às instabilidades familiares e financeiras e à possibilidade real de morte. O sentimento de ansiedade é comum e presente em todas as pessoas. Já o transtorno de ansiedade é a manifestação exagerada e excessiva desse sentimento, levando a sintomas físicos que atrapalham o dia a dia. A ansiedade pode se apresentar sob crises repetidas, especialmente em pessoas em final de vida que têm a sensação de morte iminente. São sintomas da ansiedade a inquietação, insônia, sentimento de apreensão, irritação, medo e nervosismo, aumento do suor, tremores, sensação de que o coração está batendo mais rápido, boca seca, respiração curta e rápida e esquecimento e confusão. O tratamento para a ansiedade, assim como o do delírio, pode ser feito com ou sem medicamentos. Em relação aos medicamentos, existem alguns que são específicos para o controle da ansiedade e outros que, além de utilizados para a depressão, também podem ser utilizados para o controle da ansiedade. E a partir da avaliação, o médico determinará se a pessoa precisa de medicamento e prescreve o que melhor se adapta à sua necessidade. Entretanto, em muitos casos, o controle da ansiedade não depende de medicamento, e dentre as intervenções que podem melhorar esse sintoma estão a musicoterapia, massagens, acupuntura, aromaterapia, acompanhamento com psicólogo, que é o profissional mais capacitado para escutar e ajudar a pessoa a entender aquilo que provoca ansiedade e, dessa forma, tentar controlá-la, técnicas de controle da respiração, tornando-a mais lenta para acalmar, distração com leitura, filme, conversa com amigos ou familiares, ou ainda participação em grupos virtuais, meditação, arte-terapia e pintura. E por hoje era isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. Até a próxima semana!